Olá, pessoal, tudo bem? Dei início aqui à gravação da aula de hoje. Deixa eu já compartilhar a tela, que aí vai ficar muito melhor para a gente observar aqui, né? Lembrando aqui que essa turma aqui é a 928514, né, do curso de Eletrotécnica, estamos na UC de Eletricidade. Pessoal, na última aula, né, a aula foi do dia 2/9, a gente viu o início dessa atividade 5 da situação de aprendizagem 1, né? Que foi as questões um e 2. Restam, é, que eram 7 questões, a gente retirou uma, então são 6 questões, né? Então, resta 4 questões. Aí, o que que eu vou fazer agora? Em função, né, eu vi algumas mensagens aqui, né, vocês pedindo, né, que estavam com dificuldade, com dúvidas, né, a monitora de vocês aqui, a Edivânia, né, também relatou, também a Joyce, ela relatou essa dificuldade que vocês estão tendo, não só com as tarefas, mas também com envio da tarefa, né? Alguns pontos aí críticos. Daí o que que a gente fez aqui, né? Eu já antecipando aqui, ó, por exemplo, a próxima aula presencial de vocês vai ser agora, ó, nessa semana aí, no sábado, né? Dia 14/9. Aí o que que a gente resolveu fazer? No dia 14/9, no próximo sábado, vocês vão ter o momento presencial, ó, na parte da manhã, vocês vão ter o momento presencial ainda da. Ah, não, é só de eletricidade, tá certo. Eu tô confundindo com outra turma. Vocês vão ter o momento presencial, o terceiro momento presencial dessa turma aqui, né? Aí o que que a gente vai fazer? Na parte da manhã, a gente vai lá, vai eu, a Edivânia, para tirar dúvidas de vocês, né, sobre os envios. A Edivânia tá, né, em conforme, né, a demanda aí, tirando a dúvida de vocês, mas a gente vai presencial aí para conversar, para, né, principalmente sobre, porque tem aqui as atividades, essa A2, A4, A5, que são vários exercícios da SAP 1, que elas são formulários. A gente vai tirar a dúvida quanto a esses envios, porque tem aluno que está fazendo a atividade, só que ele não finaliza o envio. Beleza? A gente vai tirar a dúvida presencial relacionado a isso, né? No dia 14 agora. E eu resolvi antecipar, eu falei com a Joyce, comuniquei, né, com a monitora Edivânia e pedi para avisar para vocês que hoje eu vou fazer, em vez de eu fazer essa atividade, finalizar essa atividade, né, os outros 4 exercícios, eu vou deixar ele para a próxima aula, do dia 16, né, e vou antecipar essa aqui, a atividade 1 e 2 da SAP 2, porque essa atividade aqui, ela não é formulário, ela é uma atividade de envio. Vamos lá em situação de aprendizagem. Essa aqui é a nossa pasta aqui, né? Opa, entrei na coisa errada aqui, né? Lembrando, pessoal, que o momento presencial aqui, ó, do dia 3/8, do dia 24/8, eu já publiquei aqui na plataforma, tá? Então fica tranquilo. Essa atividade 2 aqui, ó, depois tem aqui, né, a folha da atividade. Vocês vão baixar normalmente, ó, vocês baixam aqui. Então, tá vendo? Ela não é um formulário, você tem que baixar, né? Aí você vai abrir aqui, ó, e fazer a atividade. Aí nessa atividade aqui, ó, tem 2 exercícios. Esse aqui de corrente alternada, né? Na verdade, os dois são, né? Atividade um aqui, ó, que é a resolução do circuito de corrente alternada, e a atividade 2 que é também de um circuito de corrente alternada, só que ele tem duas partes aqui, tá? Então eu vou fazer uma introduçãozinha aqui rápida aqui sobre circuitos de tensão e corrente alternada,
e eu vou fazer análise desses dois exercícios, tá bom? Já antecipando, porque senão eu ia fazer só no dia 16, né? E aí, por exemplo, você veio aqui, ó, fez o exercício, tal, né? Calculou aqui a corrente. Tem aluno que pergunta: Ah, professor, posso fazer aqui no arquivo e mandar para você? Pode. Ah, eu posso imprimir e fazer, escrever. Alguns alunos fizeram isso, né? Pode também, escreve, escaneia ou tira foto, né? Não tem aquele, acho que é PDF scan, né? Que aí você tira a foto, ele vira tipo um PDF, aí me envia também, né? Então, por exemplo, vamos supor que você fez aqui a atividade, né? Pegou, fez, salvou. Eu vou aqui abrir a pasta de download, e até eu chegar aqui nessa pasta aqui, ó, vou mover aqui, ó, fiz uma cópia, né? Aí vamos supor que está lá na pasta download de vocês, ou na pasta documento, né? Pegou, se abriu, né? Abriu, aí se der falar aqui, ó, aí você coloca habilitar a edição, você vê, imprimiu, ou você fez os exercícios aqui no próprio Word, né? Salva, salvou, né? Fecha, beleza. Finalizou o exercício. Aí o que que você vai fazer aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Envio da SAP 2, né? Você vem aqui. Ah, pera aí, pessoal. Deixa eu só. Para eu fazer um envio aqui, eu preciso mudar de perfil, né? Eu vou colocar um perfil de aluno aqui, rapidão. Deixa eu só mudar aqui, aluno. Bom, agora eu virei aluno. Eu precisava mudar aqui no sistema. Deixa eu voltar a compartilhar de novo aqui, ó. Beleza, ó, virei aluno, virei colega de vocês, ó. Abri, baixei, né? Baixei aqui em folha de resposta SAP 2, né? Baixei lá para a pasta download, abri, fiz o exercício, salvei, né? E o arquivo tá aqui. Ou tirei a foto, né? Essa foto eu salvei no lugar no meu celular, né? Ou aquela captura, né? Salvei no celular, beleza. Está aqui, né, na pasta download. Aí o que que você vai fazer? Você vai me enviar agora, ó. Coloquei no perfil aluno aqui, justamente para mostrar para vocês, ó. Você clica aqui em envio, que é essa atividade aqui, ó. Atividades um e 2 da SAP 2. Beleza. Aí, quando você é aluno, entra para essa página aqui, ó. Na hora que você clica aqui, ó, envio da SAP 2, né, atividade um. Clicou aqui, ó, vem aqui, ó, adicionar envio. Você vai clicar em adicionar envio. Aparece essa tela aqui, ó. Você pode fazer de dois jeitos. Se você tiver com as telas divididas aqui, ó, você vem aqui, só se- segura, né, e arrasta para cá, ó. Arrastei, venho aqui em salvar mudanças. Ah, antes, ó, essa tarefa é meu próprio trabalho, exceto, né, onde eu reconheço o uso do trabalho de outras pessoas. Você tem que clicar aqui, essa daqui é uma afirmação falando que você não está copiando de ninguém, beleza? Isso aqui é padrão aqui da plataforma, por isso que não deu certo. Você põe aqui, ó, salvar mudanças, trabalho foi enviado. Vai aparecer aqui no meu sistema, ó, inclusive até apareceu aqui, ó. Aí você enviou sua tarefa para o envio, né? Obviamente, depois eu vou tirar aqui, ó. Ah, não, essa tarefa tá errada, né? Eu corrigi, tem algum erro, né? Você vai fazer o seguinte, ó. Remover envio. Olha, ó, continuar aqui, ó. Não enviou mais. Deixa eu ver se aparece aqui no sistema. Aqui não só aparece quando eu enviei, né? Removi o envio. Tem outro jeito de você enviar, né? Voltando aqui para a situação de aprendizagem, ó. Fiz a tarefa, né? Esse aqui é o jeito mais fácil, você arrastar e jogar para essa caixa. Aí envio do SAP 2 atividade um, ó, adicionar envio, né? Aí vamos supor que você não dividiu a tela, que era só você clicar aqui e arrastar para cá, né?
Você vai vir aqui, ó, se eu não me engano, é aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, esse adicionar. Aí, se adicionar, você vai. É igual quando você envia um e-mail. Você vem aqui, ó, clica em escolher o arquivo, aí vai aparecer seu computador aqui, ó. Se você não guardou, não foi na pasta download, pelo menos o meu aqui foi pasta download. Geralmente, os serviços, né, quando você faz, geralmente no seu computador, né, aí da sua casa, ou até no computador aí da instituição, geralmente eles são salvos na pasta documento, tá? Mas nesse caso aqui foi na pasta download, ó. Vem aqui, cliquei em download. Aí apareceu aqui, ó, que tem, é esse o arquivo que eu abri, fiz o exercício e salvei. Clica aqui, ó, aí você põe em abrir. Aí ele carregou, né? Beleza. Enviar este arquivo. Aí ele carregou, viu? Foi mais difícil porque eu tive que indicar o local clicando aqui, né, em adicionar. Eu poderia, né, essa mesma ação poderia ter pego o arquivo só arrastado e jogado aqui para a caixa que ele iria carregar, né? Beleza. Fiz os 2 métodos. Fiz esse de jogar e arrastar para cá. Fiz esse daqui de adicionar, né? Onde eu indiquei lá a pasta download, né? E indiquei esse arquivo que está aqui, né? Tá vendo? Ó, como eu enviei 2 arquivos de mesmo nome, eu coloquei aqui sobrescrever, né? Só porque eu fiz 2 vezes aqui, né? Não esquecendo, pessoal, de vir aqui na caixinha, ó. Isso aqui é a afirmação, né? Você clicando, você tem que fazer isso nessa nova versão aqui da plataforma. Essa tarefa é meu próprio trabalho, exceto onde eu reconheço o uso do trabalho de outras pessoas. Por exemplo, tem uma UC que vocês vão fazer lá no, na 16ª UC, que é de projetos do CEP, vocês fazem a tarefa EAD, ela é igual à tarefa presencial. Então vocês vão pegar lá um projeto, fazer uma planta de situação, né? Aí vocês fazem só a captura e colocam lá no documento. E daí vocês colocam o nome, geralmente o professor, dependendo do tamanho da turma, né? Divide em 4 equipes, 5 equipes, né? Vamos supor que dividiu em 4 equipes de, sei lá, 12 pessoas. Aí vai estar o nome das 12 pessoas. Mas você vai fazer o quê? Você vai pegar um arquivo, né, mesmo com o nome dos 12 colegas, e enviar, porque você precisa enviar o do EAD aqui. Mas isso vai ser uma conversa quando a gente chegar lá na última UC do curso aqui de eletrotécnica, beleza? Fez aqui, carregou, salvou mudanças, ó, enviado, ó, por isso que apareceu aqui, ó, o segundo sininho. Enviei essa atividade aqui, tá bom? Eu vou remover, aí você pode, ó, vir aqui para sua, beleza? Ó, vir aqui para sua área de trabalho, ok, tá feito. Eu só vou remover o envio aqui, pessoal, porque senão eu confundo aqui, tá? Beleza? Agora eu só vou parar de compartilhar rapidão para eu mudar o sistema aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui a ser professor. Beleza. Agora deixa eu compartilhar, fazer uma introdução rápida aqui e analisar as atividades aqui, igual um aluno aqui. Ele falou assim, professor, teve uns exercícios que o senhor explicou aí, ficou tudo no mesmo, tudo numa mesma área de trabalho. Ó, parece que tem alguém aí. E daí, aí ele falou que gostou muito, né, desse resumo que eu fiz. Aí, justamente essa tarefa discursiva, né, eu fiz desse jeito, tudo na mesma área de trabalho no slide, para você entender aqui na aula, tá bom? E aí, Antônio, tudo bem? Antônio, eu acho que o seu áudio aí, você consegue abrir seu áudio aí ou não? Eu acho que ele tá travado. Vai que você quer perguntar alguma coisa? Ah, não, tá aberto aqui o seu áudio. Então, tranquilo. Tem alguma pergunta? É porque eu não sei que hora que você entrou, eu expliquei, né, que no dia 14.
mas a monitora Edivane, a gente vai na unidade tirar muitas dúvidas que alguns alunos estão tendo aí em relação, tá? Aí vai ser no dia 14 aí que a gente vai na unidade. Aí, o que eu estou explicando hoje, aí eu antecipei a explicação da atividade um e 2 da SAP 2, tá bom? Que é essa daqui, ó. Certo. Aí eu antecipei que ela é discursiva, né? Até dei uma explicação aqui. Não sei se você entrou na hora da explicação, mas até amanhã vai estar a gravação aqui. Aí você dá uma olhada aí no início da aula, caso você ainda não tenha enviado. Então, é essa folha aqui. Aí teve alguns alunos que gostaram de uma aula que eu coloquei tudo no mesmo slide, né? Que aí ficou mais dinâmico. E essa atividade aqui eu vou fazer nesse sentido. Mas antes disso, você me avisa aí, tá, Antônio? Se tiver chegando, como eu vou colocar aqui em tela total aqui, eu não vou ver o relógio aqui. Aí você me avisa quando estiver chegando perto aí das 22 horas. Para eletricidade, eu preciso fazer uma introdução aqui rápida porque os conhecimentos que vocês precisam para resolver circuitos de tensão e corrente alternada requer algum conhecimento assim prévio, né, bem básico de eficiência energética. Então, vou fazer um resumão aqui para vocês agora. Deixa eu pôr aqui no modo apresentação, tá? Pessoal, essa tela aqui eu fiz um resumão aqui, ó. Para fazer esses dois exercícios aqui, vocês precisam entender algumas coisas, né? Coloquei aqui, ó, fator de potência pode apresentar-se, inclusive no exercício 2 ele pergunta mais sobre o fator de potência, né? Eu vou explicar mais ou menos o que que é o fator de potência. Ok. Eu coloquei aqui, ó, circuitos puramente resistivos. O que que são circuitos puramente resistivos? Ó, lâmpada incandescente, que nem mais é fabricada, né? Ainda existe para vender no mercado, mas nem é fabricado. Chuveiro elétrico, aquecedor, então todo equipamento, né, por exemplo, de iluminação, que é uma lâmpada incandescente, e equipamentos dedicados a aquecimento, né, chuveiro, né, o próprio nome aqui já diz, aquecedores aqui, por exemplo, tem indústria não sei se vocês conhecem a indústria, chama Abelha Rainha. Tem uma outra aí que ela também é do mesmo segmento aí, ela fabrica é, produtos de beleza. Tem uma que ela também tem até um apiário que ela fabrica granola. Eu não sei se vocês não a granola em si, né? Mas o composto, a mistura da granola. Aí, por exemplo, tem algumas marcas de granola que você utiliza forno resistivo, padaria também tem muito forno resistivo, ou seja, se ele é resistivo, é um circuito puramente resistivo. E geralmente o chamado fator de potência ele é igual a 1, que seria o fator de potência ideal. Na realidade, assim, na verdade, um circuito com fator de potência 1 ele é meio que inalcançável. Vou explicar agora o porquê, tá? Então, vai entendendo, vai gravando isso na cabeça. Circuitos resistivos, lâmpada incandescente e equipamentos dedicados a aquecimento, por exemplo. Tem forno que derrete, por exemplo, alumínio. Tem empresas ali em Brasília ali, que eu dou consultoria, que eles pegam sucata, né, e derrete, aí faz separação magnética antes, né, para tirar o ferro, separar o ferro ali do alumínio, por exemplo, né, e alguns outros materiais aí que tem um certo índice é, é, de magnetismo ali, né? Então, os equipamentos resistivos, né, o fator de potência ele é igual a 1. Ele é ideal, só que na realidade ele não acontece. Vou explicar o porquê. Circuitos indutivos, ó, motores, transformadores, reatores. Eu vou explicar o que é um reator quando a gente chegar lá no módulo
de sistema elétrico de potência, né? O reator, ele parece, não é aquele reator, embora a construção seja semelhante. Tem um reator em lâmpada fluorescente que ele serve para você induzir corrente, corrente alta em um circuito de baixa tensão. E também tem reator que serve para consumir energia reativa, né? Que no caso é a energia que a gente não quer que fique impregnada nos barramentos, tá? E esse reator, ele faz isso num circuito de linha de transmissão. Ele se parece com um transformador de potência, mas na verdade ele está ali só para consumir reativo, né? Então, professor, afinal de contas, o que que é isso? Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, até ali na década de 80, esse fator de potência, ele comumente ele era da casa de 0,82. Atualmente, né, depois da última atualização, ó, olha, artigos número 64 e 65 da resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, número 456, ó, de novembro de 2000. Então, já tem um certo tempo aí que o fator de potência recomendado pela Agência Nacional de Energia Elétrica é o 0,92. Isso aqui são alguns conhecimentos de eficiência energética. Então, quando eu tenho um circuito de tensão e corrente alternada, a senoidal ela aparece desse jeito. Então, a tensão, tá vendo que a tensão alternada aqui, ó, eu coloquei a senoidal maior aqui, porque geralmente o valor da tensão é maior do que o valor da corrente. Quando o circuito está em vazio, o que que é isso, professor? Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei aqui que poderia ser um gerador e poderia ser um motor. Vamos fazer de conta que esse daqui é um gerador de energia, né? Então, quando ele está a vazio, ou seja, ele está gerando energia elétrica, mas não tem nenhum cliente utilizando a energia, ou seja, eu tenho a tomada lá. Se eu colocar um equipamento ali no monofásico, por exemplo, ele vai estar 220. Porém, se eu colocar, por isso que fala, né, lembra nos exercícios anteriores, energia, né, DDP, né, é a força que impulsiona os elétrons, né, o potencial elétrico, né, ela é uma energia potencial, ou seja, se eu utilizar, né, se eu colocar um equipamento ali no barramento de baixa tensão, né, na tensão que ele foi projetado, né, monofásico ou bifásico ou trifásico, vai gerar uma corrente elétrica. Então, quando ele está vazio, eu só tenho a onda senoidal aqui de tensão, né? Aí, quando ele tem um equipamento acoplado, eu vou gerar o que a gente chama de fluxo de potência. O fluxo de potência nada mais é do que, se eu colocar um osciloscópio ali, né, vai aparecer a senoidal da tensão e vai aparecer a senoidal da corrente elétrica. Beleza? Outro passo. Quando eu tenho, por que que eu setei aqui, ó, equipamentos puramente resistivos e equipamentos puramente indutivos? Você coloca aqui está motor, motor, né, motor elétrico, mas o gerador de energia, o que fica lá na hidrelétrica, ó, vocês estão vendo aqui, ó, tem o montante, né, o reservatório d'água, o jusante aqui, que é a queda d'água. O, a turbina vai ser essa daqui, ó, a turbina tipo Francis, né? É uma arquitetura aí. Ela vai receber a energia mecânica aqui da queda d'água e vai converter em energia elétrica, beleza? Então, quando eu tenho equipamentos ligados na rede puramente resistiva, ou seja, equipamentos dedicados a aquecimento e lâmpada incandescente, na hora que eu ligar o circuito, vai aparecer uma senoidal menor, né, que a corrente elétrica sempre é menor que a tensão, uma senoidal de corrente elétrica. Inclusive, se você pôr um osciloscópio, que é um analisador de energia, né? É um equipamento específico, né? Ele tem um osciloscópio e ele faz análise de energia. Lá em eficiência energética,
nesse tema, tá? Mas por enquanto, quando eu ligo um equipamento resistivo, a corrente elétrica ela vai aparecer alinhada com a senoidal da tensão, ok? Ao passo que, se eu ligar um equipamento indutivo, um motor elétrico, um transformador, o próprio gerador lá da hidrelétrica, ele é um equipamento indutivo, tá vendo? A arquitetura dele, ó, ela tem o quê? Bobina, a bobina aqui do estator, e eu tenho também a bobina do rotor, né? Esse equipamento, a arquitetura dele é indutiva, ou seja, eu induzo, deixa eu até desenhar aqui, para ver se dá para fazer isso. Eu induzo, ó, campo magnético aqui, ó, entre um polo do estator e o outro aqui, ó. Geralmente você tem uma segunda queda d'água aqui, viu? Se não me falha a memória. Não, ela fica paralela aqui, ela fica na mesma altura, né? Se a gente enxergar de lado aqui, eu vou ter uma segunda queda d'água. Essa segunda queda d'água, ela é responsável por alimentar um motor de corrente contínua. Esse daqui, ó. Esse motor de corrente contínua, ele vai fazer o que a gente da elétrica chama de excitação do campo magnético. O que é isso? Já que eu não consigo utilizar um ímã, desculpa, né, um ímã normal aqui, né? Porque imagina, ó, eu tenho que vencer só lá no de Furnas um raio aqui, né? Um raio de 8 metros, ou seja, 8 vezes 2, 16. Eu tenho que vencer 16 metros mais ou menos aqui, ó, de campo magnético para atravessar o rotor e eu conseguir gerar energia elétrica tanto para a fase A, quanto para a fase B e também para a fase C, tá? Um ímã natural, isso não é possível. Aí o que que eu tenho que fazer? Utilizar um eletroímã. Para eu fazer esse eletroímã poderoso aí, né, eu poderia chamar o magneto. Já que o magneto não existe, eu tenho que criar um eletroímã. Aí como que eu crio esse eletroímã? Uma outra queda d'água aqui, ele vai alimentar um motor de corrente contínua, geralmente ele é de corrente contínua mesmo, de corrente contínua, e ele vai excitar esse campo, ou seja, ele vai transferir campo eletromagnético entre um polo e outro do gerador. Essa excitação do campo é chamada de energia reativa. Então, existe uma lenda urbana aí, né? Existe um mito que a potência reativa, que geralmente nos livros aí de física, né, nos livros aí de engenharia, tem essa representação aqui desse copo de cerveja aqui. Eles chamam de potência reativa, a potência que não realiza trabalho. Isso é verdade, viu? Essa afirmação é verdade. Eles chamam de a potência reativa a espuma da cerveja, quando você bebe o chopp, né? Você toma o chopp, você não, ó, me deu até me dá até salivou aqui. Mas isso é sede, viu? Né? Bebam água. Então, você tem a espuma, né? E você tem a cerveja. O que que você vai consumir? A cerveja, a potência ativa, a que realiza trabalho. Só que o que que você paga? Você paga lá, né, lá no bar tanto a cerveja quanto a espuma. Então, criou-se a ideia de que a potência reativa ela é ruim porque ela não realiza trabalho. Ok. Só que a potência reativa ela é fundamental porque ela é responsável por gerar esse campo magnético. Essa potência reativa ela é consumida na criação do campo eletromagnético. Se eu não criar esse campo eletromagnético e na hora que a água desce aqui, a água desce, vem por esse caracol aqui, ó, e sai pela queda d'água, ela faz exatamente ó, isso que eu desenhei aqui, ó, ela dá a volta aqui e é liberada lá na hidrelétrica, né?
Então, esse movimento aqui é um movimento, né, impulsionado pela diferença de potencial de queda d'água lá na usina hidrelétrica. Então, eu tenho um campo magnético contínuo atravessando o gerador. Eu tenho uma bobina aqui, ó, é a bobina do gerador aqui, ó. Os elétrons livres da bobina do gerador que estão girando aqui, ó, eles vão se chocar em ângulo, por exemplo, de 180 graus, 90 graus. Na verdade, quando eles vão atravessando aqui, ó, eu tenho um campo magnético vindo desse lado aqui, ó, que seria a fase C do gerador, né? Que seria a A, por exemplo. Aqui seria a B e aqui seria a fase C lá do gerador, ó, tá? Então, esse campo magnético aqui, ó, se chocando com o campo elétrico, ou seja, com os elétrons que estão na bobina do rotor, eles vão impulsionar os elétrons na linha de transmissão. Então é necessário que eu consuma essa energia reativa, que eles chamam de potência reativa, porque se eu não consumir essa energia reativa, o que é que vai acontecer? Eu não vou transportar elétrons para o sistema elétrico de potência. Então ela é necessária, viu? Não é que ela é maligna, ela é do mal, né? Ó, né, eu sou do mal. Não. Eu preciso consumir. Por isso que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela recomenda que esse fator de potência seja 0,92, tá? É em função disso. Se eu não tenho consumo de potência reativa, né? Eu também não tenho transporte de carga elétrica, ou seja, de corrente elétrica, quando o circuito ele não está vazio, ou seja, algum cliente liga, né? Eu não vou ter esse transporte de energia. Só que um baixo fator de potência quer dizer, né, por exemplo, um fator de potência próximo de zero quer dizer que eu vou ter um copo com muita espuma, né? Vamos supor que eu tenho espuma até aqui e pouca cerveja. Quer dizer que eu estou consumindo mais energia para criar o campo eletromagnético do que eu consigo transportar. Isso é péssimo. Os barramentos, as linhas de transmissão começam a sobreaquecer, podendo até derreter. Então eu tenho que fazer esse controle. Esse controle é chamado de correção do fator de potência. Se eu não tivesse essa energia reativa, ó, e tem outra coisa, é necessário consumir energia reativa e outra, esse campo eletromagnético aqui, ele vai induzir energia, né, potencial elétrico né, proveniente dessa energia magnetizante, desse campo elétrico. Aí a onda, ela vem desse jeito aqui, ó. O ideal ela vem senoidal, igual tá aqui, ó. Vamos pegar esse do circuito resistivo aqui, ó. O ideal ela vir desse jeito, ó. Só que quando eu tenho, mesmo no nível de 0,92, essa energia magnetizante aqui, ela vai gerar o que o pessoal chama de sujeira harmônico. O que que é isso? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a senoidal aqui, ó. Essa senoidal eu tenho a tensão RMS, que quando você pega o medidor de energia lá, né, o alicate, ixi, voltei aqui. Voltei aqui, foi mal, pessoal. Eu tenho a energia R, ou tenho a tensão, desculpa, né, a tensão RMS, né? Tanto do lado positivo quanto do lado negativo, né? Aí quando você coloca o multímetro aqui, ó, vai aparecer lá na IHM dele, né? No mostrador 220 volts, né? Eu também, nessa senoidal aqui, eu tenho a tensão de pico. Eita, eu tenho a tensão de pico aqui. Essa tensão de pico, esse desenho eu fiz ele muito alto aqui, ó. Vamos pegar a tensão de pico, só que aqui embaixo, aqui, né? No modo negativo. Essa tensão de pico vai ser a tensão RMS, né? O RMS, multiplicado por raiz quadrada de 2,
que dá aproximadamente 311 volts. Então, num circuito alimentado monofásico 220, na real eu tenho uma tensão de pico de 311, tá? Só que o equipamento, né, o CI dele, ele foi projetado para verificar a tensão RMS, não a tensão de pico. Somente o analisador de energia e o osciloscópio que tem, né, o analisador de energia, ele tem um osciloscópio nele, né, embutido, eles conseguem verificar a tensão de pico. A não ser que você veja a tensão RMS, multiplique por raiz quadrada de 2, aí você vai ter a tensão de pico. Beleza, o que que eu quero dizer com isso? Se eu tenho a tensão, se lá no meu medidor, né, no meu alicate, está mostrando 220 volts e a tensão de pico é 311, a energia reativa aqui, ó, quando eu não faço a correção do fator de potência, ela vai atingir picos. Deixa eu desenhar a senoidal aqui, um pouco mais baixo aqui, ó. O normal, ela vir nesse formato aqui, ó. Então vai aparecer distorções que são chamadas de distorções harmônicas. E ela literalmente vai distorcer a senoidal. Imagina, se aqui em cima eu tenho 311 volts, imagina nesse pico aqui. Quanto que eu não vou ter? Estou chutando aqui, ó, sei lá, 800 volts. Só que são intervalos curtos aqui, ó. Essa esse pico aqui, ó, ele acontece de forma instantânea, que são chamados, né, de transitório. E se esse pico acontece com frequência aqui, o disjuntor da baixa tensão, a chave fusível, ela pode desarmar. Então, ela não é benéfica, né? Você não corrigir o fator de potência, ele não é benéfico porque eu vou injetar energia magnetizante no barramento, né? O próprio gerador, ele cria essa energia, ele cria esse pico aqui, ó. Aí o que que o pessoal faz? Eles acoplam em paralelo um capacitor aqui, ó, um capacitor projetado para tensão e corrente alternada, o que que ele vai fazer? Ele vai literalmente pegar esses picos aqui, ó, e carregar nele, ó. Depois que ele carrega, ele já é lá no projeto, né? Ele é aterrado, ele carrega, ele pega essa energia magnetizante, carrega e libera para o terra aqui, ó. E ele vai limpando, fazendo com que essa senoidal fique uma senoidal pura, tirando aquecimento de barramento. Isso acontece não só para quem utiliza motor, ou seja, máquina elétrica, como também acontece lá para a hidrelétrica. A hidrelétrica, se eu tenho uma subestação, a subestação, né, como ela recebe energia do gerador, a energia ela vem com harmônico. Então, a concessionária, né, no caso nosso aqui, a Equatorial, né, Goiás, ela gera, né, ela recebe o harmônico, né, essa energia magnetizante lá da hidrelétrica, né? Na hora que passa pelos equipamentos aqui, né? Passa por transformador, por exemplo, né? Que é um outro exemplo de equipamento indutivo, ele vai também gerar essa energia magnetizante, aí ele tem que fazer esse tratamento. Ou seja, o consumidor, né, o industrial tem que fazer esse tratamento, essa correção, e o consumidor e a própria geradora, a distribuidora de energia, nas suas subestações, ela tem que fazer essa correção do fator de potência. Em resumo, todo mundo tem que fazer, beleza? Quando eu acoplo um equipamento indutivo, essa corrente elétrica, ela vai transladar, ó, a senoidal dela aqui vai transladar o circuito em 90 graus. Por isso que eu coloquei aqui, ó, quando a onda da corrente, né, a senoidal da corrente está atrasada em 90 graus, né, eu tenho um circuito indutivo nesse sistema elétrico potência. Ao passo que quando essa corrente ela adianta, né, ela está adiantada em relação à tensão, eu tenho equipamentos que têm capacitores, né, equipamentos, um comportamento capacitivo, né?
Esse daqui, ó, eu coloquei é um desenho aqui, ó, do campo eletromagnético percorrendo a armadura, né, do motor ou dos geradores. Pode ser muito bem a do gerador, ó. Isso aqui é um monofásico, esse outro aqui é trifásico, né? Eu tenho aqui a representação aqui, ó, da magnetização aqui, né, da orientação do norte para o sul aqui, ó, do fluxo de campo magnético, ó, que ele vai se chocar com a bobina que está no movimento ali, né, no movimento ali pelo gerador, ao passo que quando é o motor acontece o contrário. A energia ela vem aqui, ó, ela bate na bobina e faz com que a bobina comece a girar sozinho, como se tivesse um fantasma ali, né? Vai haver a formação, né, de um conjugado ali, junto com um conjugado motor, um conjugado magnético. Esse conjugado magnético vai haver a formação de uma força mecânica, né, que vem de natureza elétrica e ele faz com que o motor gire sozinho. Feita essa introdução aí, pessoal, né, que eu fiz só né, uma comparação aqui com os desenhos, agora vamos para o exercício. Eu vou voltar aqui, pessoal, porque falta 9 minutos aqui, né? Vou aqui resolver, né, analisar o exercício aqui rapidamente, né? Primeiro, para você calcular a corrente, né, alternada desse circuito aqui, né, o que está pedindo, né? Eu preciso saber que correntes que eu vou calcular. Nesse ramo do circuito aqui, ó, é a corrente que passa pelo resistor 1 e pelo indutor 1. Confere? Nesse outro ramo aqui, ó, eu tenho um resistor, eu tenho um indutor e um capacitor nesse circuito aqui. Poderia ser muito bem representado por uma linha de transmissão ou então por um equipamento eletroeletrônico, né, que tem resistor, indutor e capacitor, beleza? Então, ele quer as correntes desse circuito, a corrente que passa pelo ramo 1, a corrente que passa pelo ramo 2 e a corrente total, beleza? Ok. Como é que eu faço? Eu dividi em passos aqui para vocês, né? Então, eu tenho que primeiro calcular as reatâncias indutivas aí. Falta 8 minutos aqui, né? Então, eu tenho que calcular essas reatâncias indutivas. Eu vou até, na hora que tiver faltando 1 minuto, aí você me avisa, viu? Então, como é que eu vou calcular essa reatância indutiva, né? O que que é uma reatância, né, para começo de conversa aí? Quando eu tenho né, eu tenho lá, quando eu faço uma análise de um circuito de tensão e corrente contínua, eu tenho, né, a formação, eu tenho a resistência, né? Agora, quando eu tenho um circuito de tensão e corrente alternada, né, nesse circuito eu tenho motores, né? O motor, né, parte do motor, ele é representado como uma bobina, um transformador também ele é representado por uma bobina, na verdade são duas, né? A bobina do primário e a bobina do secundário. Aí a gente iria, aí seria, para a gente resolver esses exercícios, a gente seria necessário nós estarmos no curso de engenharia elétrica, que aí a gente fala sobre a resolução e análise de circuitos magnéticos, né? Então, é só para vocês entenderem aqui. Como é que eu acho essa reatância? A reatância, você utiliza essa fórmula aqui, né? E outra, para eu calcular aqui, se fosse de corrente contínua, eu iria somar aqui, né? Eu faço a soma do resistor com o indutor um aqui, né? Eu vou achar uma resistência equivalente, é isso mesmo, né? E no ramo 2 eu somaria, né? Como eles estão em série aqui, né? Eu somaria o resistor 2 com o indutor 2 e com o capacitor um, beleza. Só que, como a resolução desse circuito, vocês viram aí, né, que eu mostrei imagens anteriores aí, né? Ele é um circuito alternado e eu utilizo, né, na verdade, ele é uma soma vetorial. Voltando esse slide aqui, ó, o circuito de tensão alternada, né, corrente alternada, ele é vetorial. Então, por exemplo, ó, entre a A que eu estou mostrando aqui, ó, fase A, fase B e fase C,
eles estão separados 120 graus, né? Por isso que eu consigo ter, por exemplo, inclusive eu poderia construir esse gerador ou esse motor com mais que três fases, viu? Esse é um padrão que a gente tem na indústria, mas eu poderia colocar com muito mais que três fases. Aí por isso que quando eu faço soma algébrica, que é circuito de tensão e corrente contínua, esses princípios, né, eles valem. Agora, quando eu faço uma soma, né, em circuitos que têm princípios vetoriais, né, eu tenho um valor, eu tenho uma direção e eu tenho um sentido, né? Por exemplo, eu tenho um valor, sei lá, de 40 volts, eu tenho uma direção, né? Essa direção, por exemplo, ela é vertical. O sentido, ele é de cima para baixo, entendeu? E esses sentidos é no sentido de aumentar e diminuir a corrente ou a tensão, né? Por isso que existe tensão e corrente de pico, por isso que existe é, os valores, né, de tensão e de corrente, tanto RMS quanto de pico. Por isso que eu tenho que fazer essa soma diferente aqui, vetorial. E eu utilizo os princípios de circuitos eu utilizo a matemática, né, de números complexos. Como é que eu vou achar essa reatância? O que que é a reatância? Ela é a resistência que representa um valor. Ele é um valor, literalmente, estão vendo aqui na resolução do exercício, aqui, ó, ele é um valor deixa eu colocar maior aqui, ó. Ele é um valor de resistência que representa um circuito indutivo. Do mesmo jeito, quando eu tenho um capacitor, vai aparecer lá nos instrumentos, né, um valor de resistência. Só que esse valor de resistência, por aquele equipamento ter um capacitor ou por ele ter um indutor, ele vai alterar o seu valor de resistência elétrica. Por isso que o pessoal nem chama de resistência, ele chama de impedância. Porque a impedância tem a parte real, a parte que representa o circuito resistivo, né, com a resistência, e eu tenho a parte imaginária, né, geralmente os cálculos de circuitos, né, que eu tenho representação aí de circuitos complexos, né, não circuito, de números complexos, eu represento o número imaginário como o I, né? Quando eu falo de circuitos, para a gente não confundir com corrente elétrica, eu mostro, né, em vez do I, eu coloco o J. Então, uma impedância num circuito de corrente e tensão alternada, eu tenho a parte resistiva e a parte, se ele é indutor, né? Se ele tem indutor, eu tenho a parte indutiva. Se eu tenho capacitor, tem a parte capacitiva. E se eu tenho os dois, né? Eu vou fazer ali um cálculo e vou ver se ele vai ser capacitivo ou indutivo, dependendo desse cálculo aí, né? Beleza. Então, ó, tá vendo que a impedância eu representei aqui, ó, do um aqui, ó, como a parte resistiva, que é o resistor um, né? E a parte representada pela reatância indutiva, que é o resistor, que é o resistor 2, né, o indutor 2 e o capacitor 2, né? Então, o cálculo, o da indutância, ele se dá por essa fórmula aqui, ó, 2π, né, que é o 3,14, né, vezes, né, o valor da frequência da rede, que é 60 Hz, né, e a indutância, né, no caso é 100 milihertz, por isso que eu coloquei 100 vezes 10 a menos 3, né, fazendo o cálculo aqui, ó, deu 37,68. Já o da reatância indutiva, né, deu a reatância indutiva do indutor 2, né, deu aqui, ó, 2π vezes F, né, 60, vezes a indutância do 2, que é 80 né, millihenry, né, a unidade de medida é o Henry, deu 30,14 ohms, né. Já para eu calcular, aí eu estou calculando todas as reatâncias para depois eu chegar no valor da impedância, né. Então, o cálculo da reatância capacitiva, ele é o inverso do cálculo da indutiva. O que que é o inverso de uma coisa, né? É um dividido por aquela coisa. Então,
É 1 dividido por 2πf, né, o valor da frequência da rede, que é 60 Hz, né, da rede elétrica. Em vez de ser o indutor, né, é o capacitor, que, ó, de 70 microfarad. Pessoal, rapidão aqui, deixa eu só registrar aqui, antes que eu esqueça aqui. Aí, já que eu finalizo o exercício 1 aqui, eu estou vendo que eu vou ter que gravar uma aula extra. Vou postar aula extra, eu finalizando a resolução desse exercício, tá bom, ô Antônio? Deixa eu só registrar aqui. Eu arremato essa parte do circuito, né? Ok. Vamos só finalizar aqui. Vamos até o passo 2 aqui, só mostrar. Então, ó, primeiro, né, calculando as reatâncias, né, porque eu preciso do valor da reatância para eu ter o total da impedância, né, que representa a parte resistiva do circuito e a parte indutiva, ou também a parte capacitiva, ou os dois, né, que é o caso desse ramo do circuito, né, do circuito 1 aqui. Então, é o inverso aqui, igual eu falei, ó, 1 sobre 2π vezes F, a frequência do sistema elétrico sempre é 60 Hz, viu? O capacitor é 70 micro, né, que é 70 vezes 10 a menos 6 Faraday. Fazendo esse cálculo aqui, ó, a reatância capacitiva ó, deu 37,91, a reatância indutiva do ramo 1 ó, deu 37,68 e a reatância indutiva do ramo 2 aqui ó, deu 30,14, beleza? Qual que é o próximo passo? Agora sim eu posso fazer o cálculo da impedância. Porque lembra que não é simplesmente eu somar 20 mais 100 mili-Henry. Foi essa uma das dúvidas que me enviaram, né? Eu não posso simplesmente somar esses valores. Vocês estão vendo que eu somei aqui, ó, para achar a impedância do ramo 1 aqui, que seria a resistência, né? Eu peguei o valor da resistência, que é em ohms, né? Confere 20, né? Mais, já que ele é um número complexo, né? Por isso que eu faço o cálculo da reatância indutiva, ó. A reatância indutiva, em função da frequência da rede elétrica e em função do indutor, deu 37,68. Por isso que o número, por isso que utiliza a matemática dos números complexos, né? Eu tenho a parte real, que representa os resistores do sistema, e eu tenho a parte imaginária, que representa a reatância indutiva, que nada mais é um valor de resistência que é influenciado pela bobina, né, do indutor aqui. Então, deu 20 mais o J, né? Eu expliquei por que que é J, né? Para a gente não confundir com I de corrente elétrica, né? Então, deu um número composto. Sempre números complexos, eles finalizam em números compostos aí, né? Então, é 20 mais J, né? 30,68 ohms. Então, a primeira impedância do circuito deu isso. A segunda impedância, né? Vai ser o valor da resistência, que é 15 aqui, ó, por isso que está 15. O valor da resistência R2, né? O valor da indutância 2 aqui, ó, que foram os 30,14 aqui, ó, e da indutância, não, desculpa, da reatância indutiva do L2, ó, menos, né, sempre o cálculo é assim, ó, da indutiva, se eu tenho os dois no sistema, né, indutiva menos o capacitivo. Então, é 30,14 a reatância indutiva do ramo 2 menos a reatância capacitiva do ramo do circuito. Porque, lembrando que os princípios das leis de Kirchhoff e dos nós aqui, ó, que eu saio a corrente total aqui desse gerador aqui, ó, e ela vai dividir entre corrente 1, eu vou chamar de 1 aqui, e corrente 2 aqui, ó. A 1 passa pelo resistor 1 e o indutor 1, e a corrente 2 ela passa pelo resistor 2, indutor 2 e capacitor 1, né?
E depois, nesse nó aqui, elas vão se somar, né? Só que, como eu disse, é uma soma vetorial, não é uma soma algébrica. Por isso que eu tenho que utilizar cálculos com números complexos e cálculos com vetores, né? Que é um pouco mais chato aí. Beleza? Então, pessoal, eu vou parar nesse daqui. Eu vi que realmente é necessário, e lembrando que eu e a Edivânia vamos estar aí no dia 14 para tirar mais dúvidas de vocês, né? E eu vi que é necessário, eu vou finalizar aqui a gravação, mas eu vou deixar uma aula extra, que é eu finalizando a análise desse exercício aqui, ó, do primeiro exercício aí da SAP 2 e do segundo exercício que eu nem comecei, tá bom? Para ele ficar disponível para vocês antes do dia 14, tá? Então é isso, vou parando aqui a gravação. Beleza, e Antônio? Aí a segunda parte aqui dessa aula vai estar disponível aí como aula extra aí, tá? Com Ok. Deus. Vou parar aqui a gravação e vai estar disponível essas duas aulas para vocês, né? Até amanhã.